E aí, no dia a dia, a gente faz acordos o tempo todo, não é mesmo? Mas já parou para pensar o que é que transforma uma simples promessa em algo que a lei pode de fato exigir? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso agora e desvendar a estrutura por trás de qualquer obrigação no direito civil. Essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo. A gente vai descobrir quais são os ingredientes, os elementos que dão força jurídica para um compromisso. Como é que uma mera intenção vira um vínculo que o sistema legal inteiro reconhece e, mais importante, protege. Para a gente entender isso direitinho, vamos quebrar a obrigação em partes. Primeiro, a estrutura geral. Depois, a gente conhece os personagens da história, ou seja, as partes envolvidas. Na sequência, vamos ver o que está em jogo, que é a prestação. E, por fim, a cola que une tudo isso, o vínculo jurídico, que é uma parte fascinante. Então vamos lá. Pensa numa obrigação como se fosse uma construção, um prédio. Para essa construção ficar de pé, firme e válida perante a lei, ela precisa de 3 pilares, 3 colunas essenciais. Se faltar só uma delas, a estrutura inteira pode desmoronar. E que pilares são esses? Bom, o primeiro é o que a gente chama de elemento subjetivo, basicamente as pessoas envolvidas. O segundo é o elemento objetivo, aquilo que precisa ser cumprido. E o terceiro, para amarrar tudo, é o vínculo jurídico. É esse elo que conecta as pessoas ao objeto. Agora vamos olhar cada um deles de perto. Vamos começar com o primeiro pilar, que é o mais intuitivo. Afinal, toda obrigação precisa de gente, certo? A gente precisa de um quem. Esse é o elemento subjetivo, que vai definir os dois lados dessa relação. E esses lados são bem definidos. De um, a gente tem o credor, que é o sujeito ativo. É ele que tem o direito, o poder de cobrar. Do outro lado, o devedor, o sujeito passivo, que tem o dever, a obrigação de cumprir o combinado. Essa dualidade é o que dá o pontapé inicial em qualquer relação obrigacional. Mas olha só que interessante, esses papéis não são sempre tão rígidos. Pensa num contrato de aluguel. O locador, o dono do imóvel, ele é credor, claro, porque tem o direito de receber o aluguel todo mês. Só que, ao mesmo tempo, ele também é devedor, porque tem a obrigação de manter o imóvel em boas condições. Viu só? É a mesma pessoa exercendo os dois papéis. Muito bem. A gente já tem o quem. Agora, a gente precisa saber o quê. E esse é o nosso segundo pilar, o elemento objetivo. Ele é o conteúdo da obrigação, é a coisa ou a ação que está bem no centro do acordo. Essa prestação, que é o objeto da obrigação, pode aparecer de 3 formas básicas. Pode ser uma obrigação de dar, como entregar um carro que foi vendido. Pode ser de fazer, tipo pintar uma parede. E pode ser também de não fazer, que é uma abstenção. Por exemplo, a obrigação de não construir um muro acima de uma certa altura. Mas atenção, não é qualquer coisa que pode ser objeto de uma obrigação, não. Para ela ser válida, a prestação tem que preencher uns requisitos. Ela tem que ser lícita, ou seja, permitida por lei. Tem que ser possível. Não dá para combinar de entregar um terreno na Lua, por exemplo. E, finalmente, tem que ser determinada ou, no mínimo, determinável. As partes precisam saber exatamente o que se espera. Chegamos agora ao terceiro pilar, e, na minha opinião, o mais interessante de todos. O vínculo jurídico. Pensa nele como uma força invisível, o elo que transforma um dever moral numa obrigação que a lei reconhece e que dá ao credor o poder de ir à justiça para exigir seu cumprimento. E para a gente entender como esse vínculo funciona, o nosso Código Civil se baseou numa teoria que veio lá da Alemanha, a teoria dualista. A ideia dela é basicamente dividir o vínculo em 2 componentes diferentes, que geralmente andam de mãos dadas. E aqui está o pulo do gato dessa teoria. Ela enxerga o vínculo em 2 camadas. De um lado, a gente tem o débito, que os alemães chamam de Schuld, que é o dever em si, a promessa de cumprir. Do outro lado, a gente tem a responsabilidade, ou Haftung. Essa é a parte forte da história. É o poder que o Estado dá para o credor de atacar o patrimônio do devedor, caso ele não pague por conta própria. E é aqui que a conversa fica boa de verdade. Normalmente, débito e responsabilidade andam juntos, né? Você deve e, se não pagar, seu patrimônio responde. Mas, será que um pode existir sem o outro? É possível ter um débito sem que o patrimônio responda? Ou o contrário, ter o patrimônio respondendo por uma dívida que não é sua? A resposta, por incrível que pareça, é sim. O exemplo clássico de débito sem responsabilidade é uma dívida prescrita. O que acontece? O débito continua existindo, moralmente falando. Mas o credor perdeu o prazo para cobrar na justiça. Ele não pode mais usar a força do Estado.
Só que, se o devedor resolver pagar mesmo assim por vontade própria, ele não pode pedir o dinheiro de volta. Afinal, ele pagou um débito que de fato existia. Agora é o caso inverso, responsabilidade sem débito. O melhor exemplo disso é a fiança. Pensa no fiador de um aluguel. Quem tem o débito, a dívida, é o inquilino, mas o fiador, que não deve nada diretamente, coloca o patrimônio dele como garantia. Se o inquilino não pagar, é o patrimônio do fiador que vai responder. É a mais pura responsabilidade por uma dívida alheia. E pronto. Com isso, a nossa estrutura está completa. A gente tem as partes credor e devedor. A gente tem a prestação, que é o objeto, e temos o vínculo jurídico com essa sua dupla face de débito e responsabilidade, amarrando tudo. Juntando esses três pilares, a gente tem a anatomia completa de qualquer obrigação jurídica. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Casos como o da dívida prescrita mostram que o direito reconhece um dever mesmo quando ele tira do credor a sua ferramenta mais poderosa, que é a execução forçada. Isso faz a gente refletir sobre a fronteira entre o que é direito e o que é moral. No fim das contas, qual é a verdadeira natureza de uma obrigação?